Olá, Emanuel Leiros aqui e hoje vou falar um pouco sobre topologia. A topologia nada mais é do que a junção dos vértices, arestas e faces, formando o polígono. Ou seja, em modo geral, a topologia nada mais é do que a malha do próprio objeto. Aí existem momentos que a gente fica neuróticos de saber: eu estou fazendo uma boa topologia? Será que estou no caminho certo? Eu comecei a modelar no Blender em 2013. Quando eu comecei, eu não pensava muito nessas coisas, eu gostava de fazer, eu ficava feliz só de tentar reproduzir um objeto, eu não pensava muito na questão da topologia. Quando você começa a pensar na topologia, tem a ver mais com o seu desenvolvimento como artista 3D. Saber fazer uma boa topologia é um dos fundamentos da modelagem. Boa parte do meu processo eu fazia mais por diversão. Quando eu comecei a me questionar se eu estava fazendo uma boa topologia ou não, foi um momento que eu comecei a estudar mais sobre quando posso usar triângulos na minha malha, o que seria um fluxo de malha. Então, algumas coisas que eu comecei a fazer quando tenho dificuldade de alguma parte específica do que eu estou modelando, às vezes eu gosto de pegar a imagem da referência do que estou modelando, levar para um software de ilustração e desenhar como vai ficar a malha desse objeto. Você pode fazer aqui no Blender, por exemplo, eu cheguei a desenhar aqui as formas. É uma maneira de você deixar visual a sua modelagem. Uma boa topologia, eu estou vendo aqui, por exemplo, eu quero fazer a área aqui dessa alça aqui. Eu não tenho uma topologia suficiente nesses meus polígonos. Se eu só simplesmente pegar aqui, por exemplo, Ctrl B, eu tenho uma área agora para fazer, só que eu deixei de ter a minha superfície circular. A melhor situação aqui para mim seria deletar e começar do zero com mais polígonos. Isso vai já me dar um resultado bem melhor. A parte do ter uma boa topologia vai muito de estudo, observação. Você pode buscar tutoriais para conhecer diferentes workflows, como melhorar o fluxo de malha e tudo. Existe toda uma ansiedade de querer fazer as coisas rápido, mas a rapidez vem com o tempo. Uma coisa importante é saber na topologia, existem alguns tipos, alguns termos. Quando a gente começa a se preocupar com topologia, então, numa topologia a gente pode ter faces com 3 lados, 4 lados, ou com 5 ou mais lados, que são chamados n-gons. Isso é uma preocupação quando a gente está modelando, de saber que tipo de face a gente vai ter na nossa malha. No geral, a gente trabalha com malhas com 4 lados. Isso porque ele ajuda na organização da malha. A gente consegue, por exemplo, fazer cortes em loop. Por exemplo, a minha caneca aqui, basicamente ela tem faces quadrangulares. Então, se eu apertar Ctrl R aqui para fazer, eu consigo facilmente fazer um corte em loop na minha malha. Mas se eu, por exemplo, crio um triângulo aqui, eu já não consigo fazer o corte na malha inteira aqui. Outra coisa que os triângulos ou n-gons costumam causar na malha, se eu adicionar aqui uma subdivisão, a gente começa a ver artefatos na malha e que acaba prejudicando o render também. Se a gente coloca triângulos na nossa malha, então isso acaba prejudicando mesmo. Deixa eu fazer um shade smooth. Mesmo colocando shade smooth, os triângulos ou n-gons acaba criando o que se chama pinching, ele fica destacando a malha. Em situações específicas você pode sim usar triângulos ou n-gons, mas são situações ou regiões que você não vai ter deformação de malha e sejam regiões planas. Por exemplo, aqui na base eu tenho um n-gon. A gente vê que em regiões planas tem um n-gon, ou se eu triangularizar aqui, deixa eu só dar um Ctrl
Não tem problema nessas regiões. Se não houver deformação de malha numa animação ou for uma área plana ali e for uma área estática que não vai influenciar em nada, não tem problema. Mas aqui, por exemplo, eu poderia deixar assim, até porque é uma área que também não vai estar visível na renderização, mas no geral são só em casos bem específicos que você acaba utilizando triângulos. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Esse é um rosto que eu modelei no curso do Rafa Souza focado para games. Essa malha eu já peguei pronta, que já veio com os loops certinho, que esses loops ajudam na deformação na hora de criar expressões e fazer movimentação no personagem. Então esse daqui é um dos motivos de ter uma boa topologia, que é pensando nas outras etapas de produção da modelagem 3D. Você tendo os loops certinhos, isso aí já vai otimizar na próxima etapa. Se você não tiver com a malha bem otimizada, vai ter retrabalho para ter que refazer, corrigir, para ter uma deformação mais coerente para na hora de animar, no caso de personagem aqui. Outro exemplo que eu trouxe aqui é esse Bugatti que eu modelei. Esse daqui eu modelei há muito tempo atrás, foi logo no começo, eu acho que 2015 ou 2016 que eu modelei essa primeira versão do Bugatti, e essa daqui, esse novo Bugatti que eu modelei, na verdade é o mesmo, só que uma modelagem mais recente que eu modelei no ano passado. A gente pode perceber a diferença aqui em questão da distribuição. É importante, quando eu comecei a pesquisar mais sobre topologia, que você estiver modelando esteja coerente toda a malha. Isso quer dizer, a resolução da malha tem que ser próxima. Então, no meu modelo antigo, temos áreas com pouca resolução, pouca topologia, algumas regiões com mais, outras com bem mais topologia. É interessante a gente, quando estiver modelando, por exemplo, aqui um carro, a gente se preocupe em ter o modelo inteiro com a densidade próxima de resolução. Isso daí vai deixar mais consistente a modelagem, porque dá a impressão que a gente está com peças de coisas diferentes juntando aqui. Mas no geral eu me preocupei no aspecto externo que fosse o mais próximo possível em termos de densidade de malha. Eu dediquei mais tempo na segunda versão aqui do que na primeira versão que eu modelei. Eu separei alguns vídeos, um mais teórico, ele é curtinho, ele explica essa questão de o que é uma boa topologia, o que é uma má topologia, que nem toda modelagem precisa ter uma topologia perfeita, mas obviamente isso aí vai da situação, se aquele objeto vai ser estático, às vezes vai estar até em segundo plano no projeto. Então todas essas questões mais básicas ele acaba passando aqui. Esse vídeo aqui é basicamente uma aula de topologia. Ele fala mais da questão técnica da topologia. É um bom vídeo aqui se você quer entender mais essa parte técnica da topologia. Aí eu vou deixar alguns vídeos mais práticos ali de como mudar a topologia, como aumentar, diminuir a resolução da malha. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Emanuel Leiros e até o próximo vídeo.